Boa noite. Vamos estar dando início então ao nosso momento de louvor e eu gostaria de estar orando para entregar esse momento nas mãos do Senhor. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja para estar entoando louvores e te adorando, Senhor, através deste culto. Vamos estar tendo aqui um momento de edificação, Senhor, que esteja conosco durante todo o tempo que teremos aqui. Possa estar sendo um bom momento de louvor agora sim. Isso eu te peço em nome de Jesus, amém. O primeiro louvor que a gente vai estar cantando hoje é Deus de Promessas. E nas últimas pregações do pastor e também nos jovens a gente viu um pouco do relato da história de Davi, né? E a vida dele é apenas um dos exemplos que a gente tem na palavra do Senhor de fidelidade do Senhor para com seus filhos, né? E Deus de fato cumpre suas promessas, Ele faz tudo aquilo que Ele diz, Ele cumpre sempre a sua palavra, né? E a gente pode saber que Ele é um Deus fiel, apesar de nós, né? Ele sempre vai ser fiel a nós, sempre vai estar fazendo tudo de acordo com a sua vontade. E a gente deve estar sempre louvando a Ele por isso, né? Então o primeiro louvor que a gente vai cantar é Deus de Promessas. Aqueles que puderem podem se colocar de pé para a gente cantar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O próximo louvor que a gente vai cantar é Eterno Deus. E em tempos de lutas, desconfianças, nosso Deus permanece sendo um Deus soberano, né? Ele nunca deixa de ser um Deus soberano que está no controle de tudo, que faz tudo conforme a vontade dele, que realmente providencia tudo, né? E a gente pode confiar nisso, confiar na provisão de Deus, sabendo que o nosso futuro está nas mãos dele, né? Então vamos cantar esse próximo louvor, Eterno Deus. Mesmo que as nações se enfureçam, ainda há um Rei soberano. Eu não temerei, sim confiarei, pois meu Deus é o eterno Deus. Soberano, não há outro tempo em suas mãos. O seu trono sempre permanecerá. Toda força, toda glória, em seu nome confiarei, pois meu Deus é o eterno Deus. Mesmo que o pavor da noite me oprime, Deus comigo está, não me deixará. Seu amor real me sustentará, pois meu Deus é o eterno Deus. Soberano, não há todo tempo em suas mãos. O seu trono sempre permanecerá. Toda força, toda glória,
Deus é a nossa força, nosso refúgio, nosso consolo, é o Deus Todo-Poderoso, né? Toda a criação se rende a nosso Senhor. E a gente deve louvar Ele por seus grandes feitos e pelo seu cuidado em nossas vidas, né? E pela sua salvação. No próximo louvor a gente canta sobre isso, que é aclame ao Senhor. Então cantemos lembrando de tudo que Deus fez por nós e realmente reconhecendo a Cristo como nosso Salvador, né? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Queria ainda abrir uma passagem que se encontra no livro de Jeremias. Jeremias, o capítulo 29. Jeremias 29, os versículos 11 até o 13. Diz o seguinte: Por quê? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E aqui é no contexto do exílio, onde o povo de Israel estava na Babilônia, né? E Deus aqui, então, ele vem fala ao povo através de uma carta, né? Confortando eles e dizendo que ele vai cumprir as promessas dele, ele vai cumprir aquilo que ele disse, e ele mantém a sua fidelidade, né? Reafirma a sua fidelidade através disso, né? E o próprio Senhor, né, diz: buscar-me-eis e achareis, invocar-me-eis e clamem por mim em oração, né, e eu ouvirei vocês. E Deus está sempre diante de nós, a gente sempre deve buscar Ele, né? E confiando que Ele sempre atenderá e que Ele quer de fato o melhor para os seus filhos, né? E o próximo louvor que a gente vai cantar é Buscar-me-eis. Acho que faz um bom tempo que a gente não canta aqui, mas é um louvor bem simples, bem curtinho também. E
fácil de cantar. Vamos cantar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Assim diz o Senhor. Certo. Vou chamar então nosso pregador da noite, irmão Guilherme. Não sei se vai ter crianças e professores. Mantém pra trás. Vamos estar orando ainda mais uma vez antes de dar sequência. Senhor Deus, agradeço pelo momento que nós podemos ter aqui de louvor e de adoração ao Senhor através das músicas, Senhor. Quero estar colocando diante de Ti agora a pregação da Tua Palavra. Que o Senhor use o irmão Guilherme para estar fazendo aquilo que o Senhor deseja, que nós possamos ser de fato edificados através dessa mensagem, Senhor. Esteja também com as crianças na aulinha delas, que possa ser um bom tempo ali, que elas possam estar entendendo o que está sendo ensinado e também, devido ao tempo, vindo a entender o Evangelho, a aceitar a Cristo como seu Salvador também, Senhor. Coloco isso diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Alô. Então, queridos, muito boa noite a todos. Boa noite àqueles que eu não dei boa noite nem bom dia em nenhum momento nesse final de semana, até porque eu estive rolando por aí, né? Estive dando um rolê, mas deu para ver que pelas fotos e pelas mensagens que houve bastante movimentação aqui, tanto de manhã quanto também à noite nos jovens, né? Parece que foi bem interessante, né? O pessoal foi lá na casa do Alice e da Giovana, né? E puderam ter um momento bom de comunhão. Mas show de bola. Vamos então continuar a nossa série de sermões no Evangelho de João. E até algo que eu gostaria de perguntar para vocês: como que está a sua fé? Como está a sua fé no Senhor? Isso é algo que a gente pode e vai, né? A gente vai pensar um pouco sobre isso hoje à noite. Mas apenas antes de tudo, recapitulando, né? Que nós vimos no sermão anterior, nós vimos o início do capítulo 4, onde há um encontro bastante inusitado com Jesus e uma mulher samaritana.
Jesus estava indo da Judéia com destino à Galileia. Ele estava saindo da Judéia para a Galileia, e o motivo dessa saída, a gente já viu que era por causa da fama que ele estava ganhando. E isso não estava agradando os líderes judeus, os fariseus, os membros do Sinédrio. E para evitar confronto com os fariseus e poder continuar o seu ministério, ele sai da região da Judéia com os seus discípulos e parte para Galileia para evitar maiores problemas. Ele precisava continuar o seu ministério. Não era hora de Jesus ser detido. E no caminho, eles têm de passar por Samaria. E eu havia comentado sobre o povo de Samaria, sobre os samaritanos, que eles eram, de certa forma, parentes distantes dos judeus. Eles tinham sua origem nas 12 tribos de Israel, mas por conta da ocupação assíria, que o pastor comentou, né, na pregação dele, eles sofreram um processo de miscigenação com outros povos. Agora, e lembrando, né, essa ocupação assíria foi a cargo de Deus, né? Foi Deus quem, em sua providência, levou os assírios a punirem o povo de Israel. Mas agora eles eram considerados pelos judeus como um povo mestiço, um povo impuro e indigno das bênçãos de Deus. Nessa passagem pela Samaria, eles param em um povoado chamado Sicar, e Jesus senta ao lado de um poço, o poço de Jacó, enquanto os discípulos vão ao povoado comprar comida, pois era meio-dia, era a hora do almoço, então eles precisavam almoçar. Nisso chega uma mulher samaritana para tirar água, e em um horário não muito convencional, ao se tirar água, meio-dia, que era o horário mais quente do dia. E como vimos, ela era desprezada pelo povo da cidade, pois vivia em fornicação com um homem. Ela não era casada com esse homem, ela apenas vivia com ele, e isso era um ato de fornicação. Ela então se surpreende quando Jesus fala com ela, tendo em vista que ele era judeu, e judeus não se davam com os samaritanos, eles tinham aversão dos samaritanos, como eu comentei. O objetivo de Jesus nessa conversa era conduzir o coração dessa mulher à fé salvadora. Ele oferece água viva, que é a vida eterna, e pode matar a sede espiritual. Ele confronta a mulher com o seu pecado, com a sua fornicação. Ele fala para ela o que é a verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade. Nós vimos isso, e isso quer dizer que a adoração deve ser sincera, de coração, que não pode haver falsidade, diferente dos judeus, que só adoravam por aparências, mera religiosidade, mas não com um coração puro diante do Senhor. Mas a adoração também precisava se basear no conhecimento da palavra de Deus, coisa que os samaritanos careciam muito, pois por rejeitarem a maior parte das Escrituras. Por causa disso, eles também não adoravam da maneira correta, como Deus queria ser adorado, pois eles não adoravam conforme a revelação de Deus. Então, isso tudo é o que significa adoração em espírito e em verdade. Depois que Jesus explica essas coisas, a mulher revela seu anseio pelo Messias, e esse era um momento tão aguardado por Jesus na conversa, quando ele se apresenta como tal. E com isso causando um grandioso, um tremendo impacto na vida dessa mulher. Uma mulher que, diante de seu pecado e conhecendo Jesus, foi transformada. E essa transformação atingiu outras pessoas à sua volta. E esse é um breve resumo do que nós vimos na pregação anterior. E hoje iremos concluir o capítulo 4 de João. A gente pode abrir lá. Vocês podem acompanhar nossas Bíblias, ou então aqui no slide também vai ser projetado. Eu estarei utilizando a versão NVT. Nós veremos hoje o impacto que uma fé fortalecida por Deus causa no meio onde se encontra. Hoje a minha ministração, a pregação, ela vai se dar em duas partes. A primeira parte dos versículos 27 ao 42 e a segunda parte dos versículos 43 ao 54, até o final do capítulo. Então a gente pode ler agora a primeira parte, do 27 ao 42. Vamos ler
Vamos começar do versículo 25, só para a gente pegar mais ou menos o que estava acontecendo no momento. João 4, 25, diz o seguinte: A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: Sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: O que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: Ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: Despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera, tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Bom, então, vemos aqui a continuação da história de Jesus e dos discípulos em Samaria. O texto começa dizendo, no versículo 27, que foi naquele momento que chegaram os discípulos de Jesus, naquele momento que Jesus se revelou à mulher. O momento em que ela tinha declarado seu anseio pelo Messias e que Jesus respondeu a ela. E como eu disse anteriormente, esse foi o clímax da conversa entre os dois. Agora, parando para pensar, o que teria acontecido se os discípulos chegassem um pouco antes desse momento, se eles tivessem chegado no meio da conversa? Talvez a mulher não teria chegado tão fundo na sua conversa com Jesus. Eles não teriam dialogado tanto assim. Do contrário, se os discípulos tivessem chegado depois, eles não teriam visto a conclusão da conversa e testemunhado essa evangelização que Jesus vai usar como lição para eles mais adiante. Notem como até nesse momento, queridos, nós percebemos a providência divina atuando aqui. As coisas aconteceram no momento exato que tinham que acontecer, conforme os propósitos de Deus. Somos informados que os discípulos ficaram admirados quando viram seu mestre conversando com uma mulher. E essa admiração é um pouco estranho para nós, mas ela se deve um pouco por causa de um costume da época. Os mestres judeus, eles evitavam conversar com uma mulher em público. Jesus está novamente quebrando barreiras sociais para pregar sua mensagem, coisa que os discípulos haveriam de fazer mais tarde. Quanto à mulher, a palavra de Deus ressoou no coração dela de tal maneira, de tal forma, que ela imediatamente parou a atividade que ela estava fazendo, ela largou o seu cântaro, o seu jarro, sua vasilha, e ela correu para o povoado para contar às pessoas
a sua grande descoberta, pois era algo muito importante para ela. A palavra de Cristo fez com que ela desse maior importância às necessidades espirituais do que suas necessidades físicas. No caso, a sede aqui. Ela estava indo recolher água. E, queridos, como isso nos ensina que a palavra de Deus, ela não pode ficar retida em nossos corações. Devemos estar prontos para falar daquilo que recebemos de Deus. Se um dia nós já reconhecemos Jesus como o Senhor Salvador, se Jesus um dia já se apresentou como Salvador a nós não podemos ficar com essa palavra retida. Somos encorajados por exemplos como este a compartilharmos da mensagem que um dia mudou as nossas vidas. Agora, no tocante às pessoas que ouviram o testemunho da mulher, elas saíram da cidade para encontrar Jesus, como diz o texto. É provável que a expectativa pelo Messias também residia no coração desses que ouviram o testemunho da mulher. Isso os motivou a seguirem ela, a irem lá, até o poço e encontrarem Jesus. E enquanto isso acontecia, e esse agito todo na cidade, diz o versículo 31 que os discípulos estavam insistindo com Jesus para ele comer. E mais uma vez, o Senhor se aproveita das circunstâncias para trazer mais um ensino aqui. No versículo 32, ele diz: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E diante dessa fala, os discípulos têm a reação mais natural possível. Eles acharam que ele tinha recebido algum alimento e não estava com fome. Por isso que ele estava rejeitando o alimento que eles tinham trazido. E nós já vimos esse cenário acontecer outras 3 vezes aqui no Evangelho de João. Vocês lembram no capítulo 2, Jesus fala para os judeus destruírem o templo e ele o reconstruiria em 3 dias. Era uma verdade espiritual e eles interpretaram literalmente. Também na conversa com Nicodemos, capítulo 3, nós vimos que Jesus diz que era necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta como é possível alguém entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo. Ele interpretou de forma muito literal. No capítulo 4, aqui, Jesus fala com a mulher samaritana que tinha água viva para dar a ela, e ela pergunta: você não tem com que tirar água? E o poço é fundo, de onde vai tirar essa água viva? Então, esses são exemplos de momentos em que Jesus quer ensinar algo espiritual, com coisas materiais, mas as pessoas não entendem. Eles entendem da forma mais literal possível. E agora, novamente, Jesus fala uma verdade espiritual relacionada com o que os seus discípulos tinham acabado de testemunhar. Mas, apesar de terem visto, não foram capazes de relacionar as coisas. Eles poderiam ter ao menos se perguntado se essa afirmação de Jesus não estava relacionada com a reação que eles acabaram de testemunhar, a reação da mulher. Será que não tinha a ver com isso? Mas não. Só que, na verdade, eles pensaram da maneira mais literal possível. Será que ele já não comeu? Será que ela já não deu algo para ele? Será que ele já não comeu um lanche? Quando o nosso coração está preso às necessidades materiais, às circunstâncias da vida, somos incapazes de compreender as intenções da providência divina. Nós vimos na semana passada, que o pastor Roberto nos trouxe, de que Davi, ele aprendeu a reconhecer as intenções da providência divina na sua vida. E esse reconhecimento fez dele o homem segundo o coração de Deus. Ele sabia como é obter alegria vindo do agir de Deus nas circunstâncias. E agora, eu faço a seguinte pergunta: o que Deus está querendo te ensinar com base nas suas circunstâncias atuais, com base nessa pregação, ou com base nas pregações da providência divina? O que Deus quer te ensinar com isso? Isso é algo para que a gente possa refletir. Nas nossas vidas, eu preciso refletir na minha vida. Mas bem, já que os discípulos eram incapazes de entender aquilo que Jesus estava falando, ele começa a explicar a sua afirmação. A partir do versículo 34, ele diz: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e em terminar a sua obra. A vontade do Pai é que as pessoas conheçam seu Filho e creiam nele. Então, fazer-se conhecido era mais importante para Jesus do que qualquer necessidade material. Fazer a vontade de Deus, de ganhar almas, era o maior motivo que impulsionava a sua vida. E ele ainda completa dizendo que essa seria a alegria deles. Olhem comigo de novo, leiam comigo os versículos 35 e 36. Acompanhem comigo o que Jesus diz. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera, tanto o que semeia como o que colhe. Agora, ele faz menção aqui ao período de plantio e colheita na Palestina, provavelmente é o plantio do trigo e da cevada. E normalmente esse plantio ele acontecia em torno do mês de dezembro e a colheita acontecia lá pelo mês de abril. Obviamente eles usavam, os nomes dos meses eram diferentes, né? Eu só estou aqui traduzindo para o nome dos meses que nós usamos, mas o calendário judeu era diferente. Jesus usa essa ideia da colheita para dizer que eles deveriam prestar atenção, para reconhecerem o que estava acontecendo ali. Havia samaritanos que estavam crendo em Jesus e estavam vindo até ele. Talvez no momento em que Jesus diz essa frase, ele já conseguia ver ao longe a multidão de pessoas que vinham e se aproximavam deles. E se os discípulos não fossem atentos, eles perderiam a bênção de fazer a obra de Deus por causa da sua mente focada nas coisas materiais. A colheita deles seriam as pessoas que viriam a crer para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele também tinha esse pensamento. Se a gente pode ler e acompanhar lá Romanos, capítulo 1, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Romanos 1,13 diz: Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Então, Paulo fala aqui sobre frutos espirituais que gostaria de colher entre os romanos, que são pessoas se convertendo à fé salvadora. E Jesus ainda fala de uma promessa de alegria plena para quem trabalha na proclamação do Evangelho, tanto para o que semeia como para o que colhe. Mas certamente, queridos, devemos nos esforçar para fazer esse trabalho. O apóstolo Paulo nos fala um pouco sobre o seu exemplo de esforço no Evangelho. Olhem comigo 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios 9, dos versículos 23 ao 25. Eu disse 2 Coríntios? É 1 Coríntios. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 23 a 25. Então, 1 Coríntios 9, 23 diz: Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Então aqui, Paulo menciona sobre que ele faz tudo o que é possível para espalhar as boas novas, espalhar o Evangelho, com o objetivo de participar dessas bênçãos. E ele era disciplinado na sua tarefa, servindo de exemplo à igreja de Corinto, mas também a nós, que também precisamos ter disciplina nisso. Do contrário, é fácil ser vencido pelas preocupações diárias. Quando nos damos conta, não estamos mais nos esforçando para fazer o que temos que fazer. Facilmente
perdemos o momento oportuno de pregar o Evangelho e realizar uma colheita espiritual. Então, continuando no texto de João, Jesus diz no versículo 37, vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe, e é verdade. Ele passa a lembrar de um ditado que era falado entre os judeus, que os judeus costumavam falar. Basicamente, ele falou isso para dizer que a colheita espiritual também é assim. Existem semeadores do Evangelho e também existem colhedores dos frutos. Muitas vezes, pessoas que expõem o Evangelho não veem o resultado da sua evangelização. Mas isso não significa que a semente não foi plantada. O Evangelho já foi colocado no coração da pessoa e no momento certo, a semente irá germinar. Quando vier alguém para falar da palavra de Deus a essa pessoa, então essa pessoa virá à salvação. Portanto, não devemos nos desanimar, queridos, quando parece que a nossa pregação não está rendendo nada, não tem rendimentos, porque as sementes estão sendo plantadas. Mas pode ser que mais para frente outros terminem o trabalho que nós começamos. Mas é importante lembrar que o semeador também se alegrará com o seu trabalho. E se a alegria não vier nessa vida, certamente virá na próxima, quando o semeador se encontrar com o seu Senhor e com aqueles em quem ele plantou a semente, aqueles que vieram a crer. No reino de Deus, às vezes somos o que semeia e às vezes somos o que colhe. Mas não importa a tarefa que estivermos realizando, devemos fazê-la com empenho. Bom, mas voltando aos discípulos, Jesus fala no versículo 38 que eles vão colher onde não semearam, pois outras pessoas já tinham feito esse trabalho de semeadura. Certamente a colheita era entre o povo de Sicar, onde eles estavam e que estavam vindo até eles. E quantas pessoas que trabalharam antes, é possível que Jesus estivesse se referindo à mulher do poço, ao qual ele havia pregado há pouco tempo, e que logo em seguida saiu para contar a todos o que descobriu, como com o seu testemunho ela poderia estar semeando a palavra de Cristo às pessoas. Existe ainda uma outra pessoa de quem Jesus poderia estar se referindo aqui, que nós já vimos em outras pregações. No capítulo 3, versículo 23, a gente viu isso. Lá nos é dito de que João Batista estava batizando em Enom, que era um local a leste de Sicar. Ele tinha ido para lá antes de Jesus, cumprindo mais uma vez o seu papel de precursor do Messias. Ele espalhou sementes do Evangelho que agora estavam prontas para serem colhidas pelos discípulos. E o texto continua nos dizendo que muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher testemunhou. Pediram para Jesus ficar com ele mais tempo e ele ficou 2 dias. E no fim de tudo, eles ouvem pessoalmente Jesus e passam a crer nele por causa das suas próprias palavras. A conclusão deles foi bem óbvia: Jesus é o Salvador do mundo, de todo o mundo. É interessante, o Messias era alguém que viria para o bem de todos os povos da terra, não somente de um grupo específico, como os judeus acreditavam, de que o Messias seria só para eles, mas na verdade não. Ele era para todo mundo. E é interessante notar que o início dessa cena toda foi com ele se declarando como Messias, a mulher, e depois para um amontoado de gente. Esse tipo de declaração, Jesus não costumava a fazer entre os judeus. Isso devido ao fato dos judeus acharem que o Messias ele viria como rei ou como comandante militar. Parte desse pensamento se deve pelo fato de que eles não interpretarem corretamente as Escrituras. Eles tinham um conhecimento das Escrituras, mas eles não entendiam elas, os judeus, né? Os samaritanos, por outro lado, eles não tinham essa expectativa com relação ao Messias, já que eles nunca tinham lido boa parte das profecias.
Eles não conheciam, por exemplo, sobre o dia do Senhor, sobre a vitória que o Senhor teria sobre os seus inimigos. O que eles conheciam sobre o Messias era o que estava somente no Pentateuco. Isso fez da Samaria um campo fértil para o Evangelho. Jesus poderia falar sobre o Messias, sobre ele ser o Messias, sem gerar grande fervor religioso. Mas notem algo interessante no texto. Nos é dito no versículo 39 que muitos do povoado creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Já no versículo 42, as pessoas dizem que as pessoas dizem à mulher que eles creram não somente por causa do testemunho dela, mas porque eles ouviram pessoalmente a Jesus. Ou seja, eles creram em um momento, mas depois creram de novo. E, na verdade, isso nos ensina um pouco a respeito da fé verdadeira. Ela não é uma fé estática. A fé cresce e amadurece. E aquilo que consolidou a fé deles foi ter um encontro pessoal com Jesus, foi ouvir a palavra do próprio Jesus. Agora, é interessante como o escritor João, o apóstolo João, o escritor, ele se preocupa em passar esse detalhe. E, na verdade, a história que ele nos conta logo a seguir, a partir dessa, nós encontramos alguns paralelos e alguns contrastes com a história dos samaritanos. A gente pode ler agora a partir do versículo 43 até o 54, a segunda parte deste sermão. João 4, 43 diz o seguinte: Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Versículo 50. Volte, disse Jesus. Seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: Ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento em que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio da Judeia. Então, lendo o texto aqui, vimos que passados 2 dias que Jesus estava na Samaria, ele foi para seu destino. Estava na hora de voltar para sua própria terra, onde viveu a maior parte da sua vida. Interessante aquilo que Jesus comenta no início do texto, de que um profeta não é honrado em sua própria terra. Nos evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, em um dado momento Jesus vai até sua própria cidade, Nazaré, e as pessoas ouvem o seu ensino, mas ficam muito ofendidos com ele, com o ensino dele. Justamente pelo fato de ser alguém do meio deles, alguém que eles conheciam, que foi vizinho deles, que foi conterrâneo deles. E por isso ficaram ofendidos com eles. Mas Jesus foi para lá mesmo sabendo disso. Mas, visto que ele recém havia saído da Judeia, lá era visto que ele tinha recém saído da Judeia, lá era um lugar perfeito para continuar o seu ministério na Galileia.
pois assim evitaria as grandes massas e, junto com isso, os fariseus. Só que o curioso é que algo bem diferente acontece. Os galileus o recebem bem. Isso devido ao que eles viram Jesus fazer na Páscoa, como o texto diz. A purificação do templo, talvez alguns milagres que Jesus tenha realizado lá na Judéia, e que João acaba não tomando nota. Certamente foram coisas impressionantes. E apenas lembrando que a Páscoa era um evento que reunia judeus de toda parte em Jerusalém. Havia um amontoado de judeus em Jerusalém na Páscoa, e os galileus, ao ouvirem o que Jesus fez, porque eles estavam lá, tiveram outra atitude para com ele. Jesus havia ganhado fama como um homem realizador de milagres. O texto ainda nos conta que Jesus foi a Caná da Galileia, onde tinha feito o seu primeiro milagre de transformar água em vinho. Nós já vimos sobre isso, mas anteriormente. E em Cafarnaum, outra cidade da região da Galileia, havia um oficial do rei Herodes Antipas, cujo filho estava muito doente. Ele descobre que Jesus havia chegado em Caná e se apressa em vê-lo. Então suplica que Jesus cure o seu filho. Certamente ele conhecia a reputação de Jesus. Só que a resposta de Jesus para ele é bastante curiosa. No versículo 48 ele diz: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Mas o que ele estava querendo dizer aqui com essa afirmação? Jesus se refere ao fato dos judeus sempre estarem atrás de sinais, de maravilhas. Eles precisavam ver para crer. Eles não criam em Jesus de fato como o Messias, mas sim como um homem que realizava milagres. E certamente estamos vendo aqui um contraste sendo feito entre os judeus e os samaritanos. Como nós vimos, os samaritanos eles não precisaram ver Jesus fazendo sinais. Apenas a palavra dele foi suficiente para eles crerem. Em contrapartida, esse homem, bem como os galileus em geral, só estavam prestando atenção em Jesus por causa do que ele fazia. O homem insiste com Jesus para ir com ele até Cafarnaum, para realizar o milagre. O que nos mostra certa ignorância de quem Jesus realmente era. Há uma outra história que também aconteceu em Cafarnaum, semelhante a essa que foi relatada nos evangelhos sinóticos por Mateus e Lucas, a respeito de um oficial romano. Nessa história, ele pede para que um servo dele fosse curado. Jesus então se prontifica em ir até a casa desse oficial romano, mas o oficial diz a Jesus que não merecia recebê-lo em sua casa, e bastava um comando de Jesus para que o servo fosse curado. Esse oficial demonstra a verdadeira fé, que Jesus era mais do que um homem milagreiro. Ele tinha sua fé depositada no Filho de Deus, no Messias. No final dessa história, Jesus elogia a fé do oficial romano. Só que aqui não parece ser o caso do oficial do rei. Ele tinha fé em Jesus como um milagreiro, mas não como o Messias Salvador do mundo. Ele não fazia ideia que a distância não era um problema. Não era um problema para o poder de Jesus. E insistia para ele ir até Cafarnaum realizar a cura. Mas mesmo após as duras palavras de Jesus, o homem continuou insistindo em seu pedido. Então, Jesus atende o pedido do homem, mas não da forma como ele esperava. Ele não vai até Cafarnaum, mas diz ao homem para voltar, pois seu filho iria viver. Esse homem agora tinha uma decisão para tomar. Ele não viu o que estava esperando ver, um milagre bem na frente dos seus olhos. O versículo 50 diz que o homem creu nas palavras de Jesus, o homem aceitou o que Jesus tinha dito, e ele simplesmente obedeceu a palavra do Senhor e seguiu viagem. O que Jesus queria ver nele era uma fé obediente. No meio do caminho, o oficial é encontrado por seus servos, que trazem a notícia de que seu filho estava bem. Certamente foi um tremendo alívio ele saber disso, mas aí ele pergunta que horas que o seu filho havia melhorado. E para sua surpresa, foi exatamente
à 1h, no mesmo momento em que Jesus tinha falado que ele iria viver. E ao se dar conta disso, a sua fé se tornou completa e transbordante. Isso porque ele se deu conta de que Jesus não era um simples homem que fazia milagres. Ele não estava limitado ao espaço físico, as obras de Jesus poderiam ir muito além do que ele poderia imaginar. Ele não tinha como ser apenas um profeta, tinha que ser o Santo Filho de Deus. Aquilo que Jesus fez atingiu não somente o coração desse oficial, como de toda a sua família. O oficial tinha um plano ele tinha um plano para Jesus, mas a palavra final era do Senhor. E certamente era a melhor alternativa. Trouxe salvação para toda a casa do oficial, e o homem possivelmente ele agiu como ceifeiro de Deus, colhendo frutos espirituais em sua própria casa. Bastou ele ter uma fé obediente na palavra do Senhor Jesus e naquilo que ele estava planejando para a sua vida. E então, queridos, o resumo de tudo isso é que devemos estar atentos à colheita de Deus, semeando o Evangelho e também colhendo pessoas para a vida eterna. Se algum dia já respondemos ao chamado de Deus com fé obediente, nos tornamos seus obreiros, né? Nós nos tornamos obreiros de Deus para fazer a sua colheita. Então, queridos, que sejamos pessoas obedientes e semeadores ou colhedores que estão atentos às necessidades espirituais. Que possamos, então, sempre ter uma atitude de adoração e de prontidão para a obra do Senhor. Amém? Oremos. Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por esse encorajamento, Senhor. De que Tu não nos deixas, Senhor, com a nossa fé fraca. De que Tu nos vê, Senhor. Nos vê a nossa situação. E de que Tu quer, Senhor, nos fortalecer, Pai. Fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança em Ti, Senhor. Basta que nós possamos Te obedecer, Senhor, possamos obedecer ao Teu chamado, obedecer aquilo que Tu queres para nós, Pai. Que possamos ser atentos, Senhor, às necessidades espirituais e não sejamos levados pelas questões da nossa vida, Senhor, pelas preocupações da vida, mas que estejamos, sim, atentos, Senhor, ao Teu chamado, Pai. E que assim nós possamos semear com alegria, Senhor, mesmo não vendo os frutos da nossa semeadura, que possamos semear com alegria, que possamos também buscar colher, Senhor, e que possamos, de fato, nos alegrarmos, Pai, nos alegrarmos na promessa de que haverá uma recompensa eterna para aqueles que forem trabalhar diligentemente na Tua obra, Pai. Nos fortaleça a nossa fé, Senhor, e fortaleça as nossas vidas, Pai. Que Tu nos cuide ao longo dessa semana, que Tu possas continuar, Senhor, nos fazendo cada vez mais fortes em Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos, Senhor, e Te pedimos. Amém. Certo, amados, vamos estar cantando mais uma vez aquele louvor Buscar-me-eis. Se quiserem ficar de pé para a gente cantar. Oi? Deixa aí.
e eu vos ouvirei. Assim